Perguntou? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? E Jesus está feliz com você? Amém. Eu vi um amém ali atrás. Glória a Deus. Que bom estar mais uma vez na casa do Senhor. Culto de ceia. A ceia do Senhor. Às vezes nós falamos da Santa Ceia, né? Aí colocamos ela num lugar assim, quase que inatingível, intocável. Mas a ceia do Senhor aceita todos nós. A mesa que Ele comporta pecadores, os falhos, assim como eu sou, assim como você é, como todos nós. Uma palavra queimou no meu coração essa semana, durante toda a semana. Eu vou compartilhar com vocês. Estávamos ministrando ali ontem, Vitinho, né? Cecília, uma galera estava visitando Mateus, lá em Capitão Enéas. Foi uma bênção, né, Vitinho? Meu Deus do céu. Como é bom servir ao Senhor, meu Deus do céu. Como é bom. Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação, ou tinha esperança na remissão, no aparecimento do Cristo. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento, ou a elevação de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Senhor, fala conosco, ou melhor, continua falando conosco. Nós ansiamos por uma palavra cristocêntrica, nós ansiamos por uma palavra revelada, nós ansiamos por uma palavra de esperança, de consolação. Assim como o povo naquela época esperava o Cristo Salvador, nós também estamos na mesma situação, estamos aguardando a volta. Lá eles aguardavam a chegada, nós aguardamos a volta do Senhor, e nós cremos que o Senhor está voltando, o Senhor vai voltar, e nós ansiamos por esse dia, nós ansiamos por viver esse momento, Pai, por participar de algo tão glorioso que vai acontecer, Senhor, que vai ser a volta do Senhor para buscar a tua igreja, Pai. E nós queremos, desejamos, ansiamos estar preparados para poder participar do maior acontecimento da história, que não vai ser o homem pisar na lua, não vai ser o homem voltar à lua, mas vai ser o Filho do homem voltar para buscar a tua igreja na terra. E nós ansiamos por esse momento. Fala com cada um que saiu da tua casa, de uma forma peculiar, de uma forma especial, de uma forma pontual, de uma forma específica, e que nenhum dos que aqui entraram venha sair daqui da mesma forma, mas todos venham sair daqui cheios da tua presença, renovados pela tua palavra, renovados pelo teu Espírito, cheios do teu Espírito em nome de Jesus, e que tudo seja para a glória do teu nome, que nós diminuamos para que o Senhor apareça, que nós sumimos para que o Senhor apareça neste lugar, que o Senhor cresça neste lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado a Cristo, somente ao Senhor. O Senhor é suficiente, Pai, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor. Agradeço, Senhor, por cada família que é representada, por cada vida que é representada, por cada filho, por cada pai, por cada mãe, por cada avó, por cada avô, por cada um representado neste lugar, por cada voluntário, por cada servo,
Porque se não fosse eles, Pai, essa estrutura não estaria funcionando. Eu cheguei mais cedo, fiquei na sala da mídia e eu fico observando todos os departamentos, todo mundo trabalhando, todo mundo orando, todo mundo se dedicando, todo mundo servindo. E aqui, aparentemente, só aparece o pastor, mas eu quero sumir para que eu não possa nem aparecer nesse lugar. Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Que a vida de cada um que está servido lá na escolinha que ninguém vê, lá na mídia que ninguém sabe, na intercessão que está orando e ninguém vê, que venha glorificar o Teu nome. Tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por cada voluntário dessa casa, cada servo, cada um que tem abrido mão de estar fazendo qualquer outra coisa lá fora para vir aqui servir e entregar o seu melhor, e que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Louva a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela equipe de voluntários, eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem servido e entregado o melhor para o Senhor neste lugar, e que tudo seja para honra, glória e louvor. Quem tem duas mãos, levanta para cima, aplauda, glorificando Jesus. É um momento bem peculiar da história. Deus para de falar com o povo. Isaías é o profeta messiânico que profetiza que o menino viria, que o Cristo viria. Então havia um anseio, uma expectativa no coração do povo, aguardando por esse momento, aguardando por essa grande revelação do Cristo. Então todo judeu que conhecia de Bíblia, conhecia da Torá, conhecia das histórias, conhecia das Sagradas Escrituras, esperava por esse momento. E que assim também não seja diferente agora. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que está aqui nessa noite, que vem ansiar por esse momento. Lá eles ansiavam pela vinda, pelo aparecimento, pelo nascimento de Jesus. Hoje nós não ansiamos pelo nascimento de Jesus, nós ansiamos pela volta de Cristo. Nós ansiamos porque Jesus está voltando. Não é possível que pastor, mas desde quando eu era menino eu escuto falar isso. Se eu tenho uma palavra para você, se desde quando você era menino você já ouviu uma coisa certa, agora está mais perto do que quando você era menino. Agora está mais próximo. Por quê, pastor? Porque os sinais dos finais do tempo, dos princípios de dores, são todos aí. Nunca vivemos um tempo tão complicado, tão difícil como estamos vivendo agora. Nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, guerra, terremotos, maremotos. O mundo está em crise. E eles estão ansiando aqui pela vinda do Cristo, cumprindo seus dias da purificação de Maria. Maria pega o menino Jesus e vai com ele no templo para apresentar a criança. Ali tinha um homem, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quase raramente ouvimos falar de Simeão. Quase raramente ouvimos falar de Enoque. Quase raramente ouvimos falar de homens que aparentemente não tiveram história relevante na Bíblia. Não fizeram milagres, não fizeram coisas sobrenaturais. Porque às vezes nossos olhos são apenas focados naqueles que fizeram mais prodígios, sinais e maravilhas, como Elias. E não tem nada errado falar em Elias, Eliseu. Mas tem um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Meu Deus do céu. Primeiro, que homem tem extinção. Justo e piedoso, aí que está escasso. Pessoas justas e piedosas, pessoas que agem com justiça. Se tem uma coisa que eu odeio, é injustiça. Agir com injustiça. Ainda mais quando a pessoa age com injustiça com pessoas menores, com pessoas que aparentemente não tem nada para oferecer. Ele era justo. E nesse tempo está faltando, está escasso pessoas justas, que agem justamente com sua esposa, que agem justamente com seu marido, que age justamente no seu trabalho, que age justamente com as pessoas que você convive, da tua família, da tua rua, da tua casa, dos seus negócios. Você é justo lá no seu trabalho? Se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu carrego para a vida toda, e meu pai está aqui, eu nunca vi meu pai trabalhando na oficina e ele ser desonesto ou injusto com algum cliente dele. Naquela época tinha poucos eletricistas de carro, pouquíssimos. Eu trabalhava com ele na oficina. Às vezes chegava um carro muito bonito, e às vezes era uma má conexão na bateria, no polo da bateria. A pessoa deixava o carro e ia embora. Depois a pessoa voltava, e ele ia lá, raspava, colocava no lugar, apertava. Quando a pessoa chegava, ele podia falar que era uma peça de 200, 300, 400, qual que fosse.
a pessoa iria pagar. Mas ele falava de forma justa. Não, era aqui, dá um trocado aí, dá uma gorjeta aí. Você tem sido justo? Justo com a pessoa que Deus colocou para caminhar do seu lado? Você tem justo, honesto com a pessoa que Deus colocou do seu lado? Se você não consegue ser justo com sua esposa, você vai ser justo com quem? Se você não consegue ser justo com seu marido, você vai ser justo com quem? Se você vê pornografia no seu celular, você está sendo injusto com a pessoa que Deus colocou para caminhar com você. Se você fala mal do seu marido, você está sendo injusto com a pessoa que Deus colocou para caminhar com você. E nós temos um péssimo defeito de falar mal da pessoa que Deus colocou para caminhar do nosso lado. Ei, para de enaltecer ou falar mal da pessoa que Deus colocou para caminhar com você. Enaltece as qualidades, as virtudes dela, pelo amor de Deus. Você também tem defeito, ela também tem. São dois imperfeitos fazendo dar certo algo que é um projeto de Deus para a tua vida e para a tua história. Mas você só sabe detonar na presença das suas amigas, das pessoas, do seu marido, do seu cônjuge. Se você fala mal do seu cônjuge, você vai falar mal bem de quem? E ele era piedoso, temente a Deus. Se justo está difícil, pessoas temente a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é andar com Deus. É mais ou menos assim. Minha filha tem 7 anos. Eu falo, filha, não pega no fogão não, porque o fogão queima. Não pega na panela não, porque está quente, vai queimar sua mão. Se ela tem medo, ela não vai pegar quando eu estou na presença dela. Mas se ela teme a mim, se ela confia naquilo que eu estou dizendo para ela, ela não vai pegar, porque ela sabe que eu tenho o melhor para ela. Quem teme, quem tem medo, só faz quando está na frente, porque tem medo. Mas quem teme não, pode estar onde estiver, que está temendo a Deus, porque sabe que o Pai sempre tem o melhor para você. Tem alguém comigo aí, gente? Ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, e que esperava. Ele tinha esperança na consolação de Israel. Meu Deus do céu, nesses dias de hoje é tão difícil ter esperança. Porque a Bíblia não fala que ele tinha um carro novo. A Bíblia não fala que ele tinha um diploma. A Bíblia não fala que ele era empresário. A Bíblia não fala que ele tinha muitos recursos financeiros. Mas ele tinha esperança em algo que muitos estão perdendo hoje. Qual que é a sua esperança? Ah, pastor, eu estou na igreja há 5 anos, Deus nunca me honrou. Será que a igreja está preparando você para Deus te honrar? E se a honra de Deus vai te salvar? Tem alguém aí, gente? Aonde está escrito que Deus vai te honrar, que Deus vai... Não. Quem quis honrar Jesus no deserto foi o diabo. Falou, sobe aqui no alto do monte, que se você me prostrar, eu te darei todas as riquezas. Aí a igreja de hoje está criando pessoas que só quer honra. Mas a igreja, a Bíblia nos ensina que Jesus foi preparado para ir para a morte, para morrer. Enquanto a igreja está querendo aparecer, Jesus está morrendo. Jesus já nasceu contados os dias para o fim dele. Paulo apareceu pregando o evangelho e falou assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Abre aqui Gálatas 2:20. Que evangelho que nós estamos colocando na nossa mente, pelo amor de Deus. Eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. João fala no capítulo 3, versículo 30, que Ele apareça e que eu diminua. A esperança que nós temos é no Filho, é no Cristo. Quem viu Cristo tem esperança nele. Quem teve um encontro com Cristo, na sua esperança não está no governo que vai entrar. E eu tenho minha preferência, assim como também tem suas preferências. Mas se a nossa esperança estiver no governo que vai entrar, ferrou tudo. As coisas só vão piorar. O mundo está um caos. Não fica colocando toda a sua esperança no governo da direita ou no governo da esquerda. Eu tenho as minhas preferências e a maioria já sabe qual é a minha preferência. Mas a minha esperança não está no governo que vai entrar. Por mais que eu opte por um governo, por mais que eu tenha as minhas preferências, por mais que eu me assemelho mais com um tipo de governo do que com outro tipo de governo, mas a minha esperança não está em quem vai entrar.
não está no ministro da educação, não está no ministro da justiça. A minha justiça está em Deus, a minha esperança está em Deus, a minha esperança está no céu. A minha morada não é aqui, a minha aqui é passageira. Eu vou morar no céu um dia e nós estaremos lá. A minha esperança é passar dessa vida para a nova vida na eternidade. Eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu levo agora, eu não levo ela mais em minha vida mesmo, eu levo na vida que Deus colocou em mim, a presença dele em mim. João capítulo 12, versículo 24: se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz nada. Mas se ele morrer, ele produz vida. Sabe o que está faltando hoje? É crente que esteja disposto a morrer por uma causa. É crente que esteja disposto a morrer por evangelho. Esse homem não queria nada mais. A esperança dele era uma, Cecília, era ver o Cristo. A esperança dele era uma, era ver o Cristo, era ver o Senhor. Eu não quero morrer, eu não vou morrer sem ver o Senhor. Eu não vou morrer sem ver, sem contemplar. A esperança dele, eu tenho uma promessa na minha vida, e a promessa dele era: eu vou morrer, antes de morrer eu vou contemplar, os meus olhos verão a salvação. Ei, você já viu a salvação, mas a sua esperança continua nas coisas da terra, porque talvez você não foi impactado por aquilo que você viu. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que você possa ver algo muito maior nessa noite, algo muito melhor nessa noite. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que ama Ele. Ei, existe muito mais preparado para você, e você está contentando com tão pouco nessa terra, tão pouco nessa terra, puxando o tapete dos outros. Uma guerra, uma disputa, uma necessidade de aparecer, uma necessidade de se promover, uma necessidade de conquistar mais. Ei, Cristo é suficiente, pelo amor de Deus. Eu passei esse final de feriado agora na roça do meu pai. Às vezes precisamos tão pouco para ser feliz. Nós estamos complicando demais as coisas. Eu me lembro que Deus já me deu a oportunidade de ir em muitos lugares legais. Muitos. No país, fora do país, muitos lugares legais. Mas uma das melhores viagens que eu fiz, eu estava refletindo essa semana, não falei para ninguém isso. Foi uma viagem que nós fizemos com um chevetinho, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. 84. Nós levamos 2 dias para chegar na praia aqui em Prado. 2 dias. Erramos o caminho, não tinha GPS, o freio quebrou, dormimos numa pousada, a casa era alugada, aquelas casas alugadas onde fazia comida, todo mundo ficava junto, dormia, cachorro junto, todo mundo misturado, sabe? Nós estamos complicando demais a vida. Nós estamos querendo ter cada dia mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, não perdendo o essencial da vida. Simeão não tinha nada disso, mas ele tinha esperança. Uma esperança. Eu quero ver o Cristo. Eu quero viver o Cristo. Eu não quero morrer sem ver o Cristo. Se eu morrer, eu quero morrer na presença dele. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem alguém me entendendo aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Não deixa que esse pensamento mundano, esse pensamento de conquistar, ei, não tem nada errado em conquistar, conquista mesmo, mas não perca o mais essencial. Tenha seu passaporte carimbado por diversos países e embaixadas de países que você vai ir e vai conhecer, mas não perca o seu foco. O seu foco é o céu, o seu foco é Cristo, o seu foco é a presença, o seu foco é a nova Jerusalém que está sendo preparada para todos aqueles que amam. Existe um lugar preparado para mim e para você. Tem alguém me entendendo aí? Não perca o nosso foco é morar no céu, não é passar uma vida toda aqui correndo atrás de bens, correndo atrás de dinheiro. Meu Deus do céu, e aí? Vai deixar tudo aí, junta um tesouro no céu onde a traça não corrompe, o ladrão não rouba, ninguém rouba, ninguém toma, a bolsa de valores não influencia na tua riqueza. Junta um tesouro no céu onde ninguém pode roubar. Que tesouro você tem juntado, pelo amor de Deus? O que você tem feito da tua vida? A tua vida está passando, os seus olhos estão aí, correndo atrás do vento. É como se fosse uma corrida de rato. Corre, não sai do mesmo lugar. A sua vida está passando. O que você tem construído? Que legado, o que você tem deixado na vida dos seus filhos? O que você tem deixado nessa geração? Quantas vidas você tocou? Quantas vidas você influenciou? Quantas vidas você tocou na vida dela de forma espiritualmente falando? Ei, quem você é na tua casa, na tua rua, na tua família? Que influência que você tem exercido aonde Deus te plantou? Existe muito mais para você viver do que essa vidinha de correr atrás de recursos financeiros, de conquistar uma casa boa. Existe uma mansão celestial preparada para mim e para você no céu. E se não conquistar aqui, nós conquistaremos lá. E se não der certo aqui, lá já está preparado, está tudo pronto para você e para mim, em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra, fala alguma coisa aí.
esperança de muitos é receber uma Bolsa Família no final do mês de R$600. E se a Bolsa Família não vier, Deus te sustenta. Eu vou repetir para alguém entender. Deus te sustenta como sempre sustentou os seus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E se for para o deserto, Deus faz maná cair do céu. E se for para o deserto, da rocha sai água. E se for do deserto, Deus cuida dos seus lá no deserto. Eu não sei que faz o que está passando, mas eu quero dizer essa palavra para você. Deus cuida de você, Deus cuidou dos seus pais, Deus cuidou de você. E você chegou até aqui, Deus continua cuidando de você. Para de ser dependente de homem, passa a ser dependente exclusivamente de Deus. Porque é o mesmo Deus que cuidou, é o mesmo Deus que está aqui, e é o mesmo Deus que cuida. E Deus quer permanecer cuidando de você. A tua esperança tem que estar nele. E se o diagnóstico vier, a tua esperança está nele. E se a luta vier, a tua esperança está nele. E se a crise vier, a tua esperança está nele. E se os problemas vierem, a tua esperança está nele. E se eu tenho medo de casar, a minha esperança está nele. Eu tenho medo de ter filho, a minha esperança está nele. Eu tenho medo de ter um casamento abençoado, a minha esperança está nele. Eu tenho medo de ser pastor de igreja, a minha esperança está nele. Tem alguém comigo? Fala alguma coisa. Adora o Senhor aí, pelo amor de Deus. Vamos, aplauda Jesus. A minha esperança está nele. Deixa eu te dar 30 segundos, 1 minuto. Feche seus olhos. Aonde você tem depositado a sua esperança? Eu já vejo algumas pessoas com lágrimas caindo dos olhos. Aonde está a sua esperança? Às vezes colocamos a esperança no médico, está tudo bem. Às vezes colocamos a esperança no advogado, no juiz, no promotor. Às vezes colocamos a esperança no pastor. Não coloca em mim não, pelo amor de Deus. Eu não sou esperança de ninguém. Eu tenho uma esperança que é Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo, pelo amor de Deus. Em quem está a sua esperança? Fala alguma coisa para ele aí, pelo amor de Deus. Volta a ter confiança, a confiar nele. Simeão esperou a vida toda. Você consegue puxar um louvor, Vitinho? Vai falando, vai. A minha esperança está no Senhor, Jesus. A minha esperança está no Senhor. Vamos, gente. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo um momento difícil na tua vida. Se você pode, pega na mão do teu cônjuge, da mão da pessoa que veio com você, de um amigo, e começa a dizer para ela assim: a nossa esperança está em Deus, a nossa família está em Deus,
O nosso casamento está em Deus. A nossa vida está em Cristo. Tudo está em Deus. Se for olhar nos olhos humanos, nós vamos parar, mas nos olhos da fé nós vamos avançar. Nós vamos continuar, nós não vamos parar, porque a nossa esperança está em Cristo. Cristo é suficiente em nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Foi para isso que Cristo se revelou, para desfazer todas as obras do mal. Cristo em nós ainda há esperança. E em nome de Jesus nós vamos avançar. A minha vida está nas mãos do Senhor. A minha esperança está na mão do Senhor. E tudo que Ele me prometeu vai acontecer. Eu não vou morrer sem ver as promessas de Deus acontecer na minha vida. Assim como prometeu na vida de Simeão. Ainda que ele era já velho, de avançado de idade, mas ele estava no lugar certo. Como prometeste, Senhor. Simeão não morreu sem ver o nascimento do Cristo. Cristo revelado, o Cristo vivo. Deus, eu não quero morrer sem antes ver a revelação do teu milagre, do teu poder sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse projeto, sobre essa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como prometeu, Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Eu quero profetizar na vida de alguém. Se Deus prometeu para a tua vida, para a tua casa, vai acontecer, já está acontecendo. Olha Deus fazendo aí, olha Deus colocando as coisas no lugar, olha Deus te levantando, olha Deus te curando, olha Deus restaurando, olha Deus fazendo, assim como prometestes. Eu vou fazer, eu faço, porque eu tenho poder, todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Para de colocar suas esperanças no homem, mas coloca a tua esperança nos céus, no Senhor, na mão forte do Senhor que está sobre a tua vida. Assim como te prometeu, a promessa de Deus está de pé. Está faltando pessoas que ainda acreditam naquilo que Ele te prometeu. Está faltando pessoas que acreditam. Tem alguém que acredita naquilo que Deus prometeu? Fala alguma coisa para Ele aí. Vai, abre a tua boca. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei. Estamos criando uma igreja fraca, de um povo fraco. Confiar quando está tudo certo é muito fácil. Confiar quando tem dinheiro na conta é maravilhoso. Confiar quando o plano de saúde está em dias é bom demais. Confiar quando tem uma previdência privada, está tudo bem. Eu quero ver confiar quando a fornalha estiver aberta, quando a cova dos leões estiver aberta, quando a doença vier, quando a crise no casamento vier, quando a crise no país vier. Eu quero ver confiar onde as circunstâncias dizem não e tudo diz não. É confiar quando nada, a porta não se abre. É confiar quando não tem uma resposta. É confiar quando não se vê uma solução. É confiar quando não se vê uma saída. É confiar quando estiver dentro do poço, lançado pelos irmãos. É permanecer confiando. É confiar quando estiver preso lá na prisão e falar para um amigo: lembra de mim, e o amigo esquecer de você. É confiar quando tudo der errado. É confiar quando a conta bancária estiver no vermelho. É confiar quando Deus permitir que alguém te manda embora. É confiar quando a porta se fecha. É confiar quando tudo diz não. É confiar, é aí que se levanta o verdadeiro adorador, aquele que tem esperança em Deus, aquele que confia em Deus, aquele que crê no que conforme está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só as coisas boas, é as coisas boas, as coisas ruins, é tudo coopera para o bem, coopera para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para ter uma fé inabalável em Cristo Jesus. É todas as coisas, não é só quando as coisas dão certo, é quando as coisas dão errado, é tudo coopera para o bem. Tem alguém comigo aí? Fala alguma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. O diabo se levantou, não, tudo coopera para o bem. Alguém se levantou, não, tudo coopera para o bem. Não deu errado, tudo coopera para o bem. Hoje você vê como aperta, amanhã Deus vai falar assim: glória a Deus porque Deus fechou aquela porta. Glória a Deus porque Deus me tirou daquele lugar. Glória a Deus porque Deus fez na minha vida. Glória a Deus porque Deus não abriu no meu tempo, porque Deus tinha algo melhor para a minha vida. Tem alguém me entendendo? Glória a Deus porque esse relacionamento acabou. Glória a Deus porque não deu certo da maneira que eu queria, porque os planos de Deus é maior. Deus tem algo maior para a minha vida e para a sua. Tem alguém me entendendo? E fala alguma coisa, gente. Todas
Todas, eu vou insistir nisso. Todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todas. 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 Porteirinha foi o lugar mais difícil que Rayane foi. Foram 3 anos e meio. Mas como ela cresceu. Ela fala que foi o melhor lugar da vida dela para ter um encontro com Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E esperava, com esperança, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Sabe por que você às vezes não consegue esperar em Deus, ter esperança em Deus? Porque você só consegue esperar quem tem o Espírito Santo sobre ele. Ah não, vou embora, gente. Essa revelação aqui não tem no Google não. Por que você não consegue esperar? Porque a carne grita. E só quem tem o Espírito Santo consegue esperar em Deus, a promessa que Deus fez. Se você não tiver o Espírito Santo, você surta. Se você não tiver o Espírito Santo, você entra em parafuso. Ei, tem alguém comigo, gente? Se você não tiver o Espírito Santo na tua mente, blindando a tua mente, você fica... Sai para bebida, sai para droga, sai para prostituição, você faz tanta coisa errada porque você não tem o Espírito Santo. O que sustenta um homem piedoso e justo, esperando pela promessa? Eu vou insistir nisso, porque Deus, oh meu Deus, como o Senhor é lindo, Pai. O que sustenta a gente? Isso aqui não tem no Google não, pelo amor de Deus. O que sustenta a vida de qualquer homem, qualquer mulher, diante de tanta dificuldade que a gente passa, Cecília, Haroldo, para permanecer sendo justo e piedoso. As pessoas acham que com justiça nós somos justos. Às vezes as pessoas perdem a fé, nós permanecemos com fé. As pessoas nos tratam mal, nós tratamos bem. As pessoas nos perseguem, nós oramos por elas. As pessoas falam mal da gente, a gente permanece. A gente não somos santos não, mas lutamos para ter uma vida piedosa e justa. E por que ele esperou? Por quê? Por que, Vinícius? Tem tanta prova. É porque nós temos aquilo que o mundo não tem. Nós temos aquilo que o mundo não tem, Marcão. Mateus, Elisama, nós temos aquilo que o mundo não tem. E o que é que nós temos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está sobre a tua vida. É isso que te faz permanecer de pé. As pessoas olham para você e não entendem como que essa mulher consegue, como que esse homem consegue, passando por tanta prova, tanta porrada, tanta coisa, mas ela está de pé, de domingo em domingo, de quarta em quarta, de sexta em sexta, adorando, viajando, voltando, lutando, servindo, adorando. Casamento é de pé. É porque o Espírito Santo reposa sobre a tua vida. Tem alguém comigo? Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. É isso que nos vivifica, é isso que nos dá força, é isso que nos faz permanecer, é isso que nos faz não perder a esperança, meu Deus. É isso. Enquanto o mundo vê um caso, nós vemos a esperança. O Espírito Santo estava sobre ele. Sobre ele. Sobre ele. Estava sobre ele. E fora ali revelado pelo Espírito. Ah, meu Deus do céu, está mudando a pregação toda. Obrigado, Espírito Santo. Fora ele revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. O que o Espírito Santo tem falado no teu coração? Fala para mim. Fala para você. O que ele tem gritado dentro? O que ele tem falado? Ganha mais dinheiro? Abra uma nova filial? Abra uma nova empresa? O que o Espírito Santo tem falado? O que o Espírito Santo tem falado vai dar certo? O que o Espírito Santo tem falado do seu casamento? O que o Espírito Santo tem falado da sua vida sentimental? O que o Espírito Santo tem falado de forma intencional no seu coração? O que ele tem falado para você? Porque ele ainda revela. Ele ainda fala. Ele ainda fala. Vou insistir nisso. Ele ainda fala. Ele ainda fala. Quando vem uma vozinha lá no fundo, fala assim: não faça isso, não toca. É ele falando com você. Não vai por esse caminho, é ele falando com você. Não fecha esse negócio, é ele falando com você. Foram ali revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então a diferença é muito grande em ver o Jesus e ver Cristo. Porque nessa geração muitas pessoas só querem Jesus, mas não quer Cristo. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Em João 6, Jesus estava numa multidão.
Uma multidão está seguindo ele, não porque ele é, mas pelo pão que ele dava, pelos milagres que ele fazia. Quando Jesus dá uma palavra mais branda, mais dura, muitos daqueles que estavam seguindo deixaram ele, porque as pessoas não queriam Cristo, as pessoas queriam Jesus. Ter Jesus é muito bom, ter as mãos de Jesus, o milagre de Jesus é maravilhoso, mas ter o Cristo, ninguém entendeu. Ter o Cristo, ter o Salvador, ter aquele que morreu numa cruz para nos salvar, ter a salvação em Cristo é muito maior, muito melhor. Porque muitas pessoas ainda se movem e vêm aqui, vêm em outras igrejas, em outros lugares, somente por aquilo que ele pode fazer. Mas tem um grupo de pessoas ainda, e eu acredito que tem muitos aqui nessa noite, em nome de Jesus, que se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo meu Deus, porque ele é meu Cristo, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é tudo em minha vida. Eu não vivo sem ele. Ele é o ar que eu respiro, ele é o sangue que corre na minha veia, ele é o pão que me alimenta, ele é a água que mata a minha sede, ele é tudo em minha vida e minha história. Eu não sou nada sem ele. Tem alguém comigo aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus. Que Deus possa levantar uma geração nessa noite que não está atrás do Cristo Jesus, mas está atrás do Cristo. Ei, você não vai morrer sem ver Cristo agir na tua casa, você não vai morrer sem ver Cristo agir na tua família, nos teus filhos. Hoje talvez teu filho não está sentado aqui, mas amanhã ele vai estar, em nome de Jesus. Teu marido talvez não está aqui, mas amanhã ele vai estar. O Cristo vivo vai agir lá, o Cristo vivo vai transformar lá, vai curar lá. Quem crê nessa palavra liberada, fala alguma coisa aí, em nome de Jesus. Nós não queremos somente o que o Senhor pode fazer. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo Deus na nossa vida, o Cristo Salvador da nossa história. Oh, rebarachere barassuri andarabarás. Oh, recarabarassuri andarabarás. Rebarasuri andarabarás. Vamos. Fala. Você que fala na língua dos anjos, fala. Quem fala na língua dos anjos edifica a si mesmo. Vamos, ora, fala. Eu quero Cristo. Eu quero meu Senhor, meu Salvador. Ele é tudo. Ele morreu naquela cruz para me dar vida e vida e abundância. E eu recebo essa vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio que grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer. Coloca no verso 27. Movido pela carne, movido pelo que sente, movido pela circunstância, movido pela economia, movido pela política, movido pelo Cruzeirão, o galão da massa, movido pelo Brasil que vai jogar a Copa do Mundo, movido por quem? Quando a sua vida era movida pelo Espírito, era diferente. Por que você briga tanto no trânsito? Porque deixou de ser movido pelo Espírito. Por que você manda tanto indireto no Instagram? Porque você não é mais movido pelo Espírito. Por que você briga tanto com o seu cônjuge? Porque você não é movido mais pelo Espírito. Por que você briga tanto com seus vizinhos, pessoal da tua família? Porque você não é movido mais pelo Espírito. Por que você fala tanto da vida dos outros? Porque você não é mais movido pelo Espírito.
Por que você tem tanta inveja? Por que você não é movido mais pelo Espírito? Por que você não consegue ter um casamento tão resolvido? Porque você não é movido mais pelo Espírito? Por que não consegue ter diálogo no casamento? Porque não é movido pelo Espírito? Por que não consegue servir com alegria? Porque não é movido pelo Espírito? Então aí, gente, por que você não consegue ter esperança? Por que você não ora mais? Porque não é movido pelo Espírito. Por que você não... Por quê? Porque quando você era movido pelo Espírito, era diferente. Então aí, gente, era diferente. A gente entrava no quarto de oração, só tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Vou ficar 10 minutos, ficava meia hora. Chorava. Cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Por que não chora mais? Por que não queima mais? Cadê o primeiro amor? Cadê a presença de Deus? Cadê aquela mulher que acordava de madrugada para orar? E o relógio biológico era melhor do que o relógio despertador. Porque o relógio biológico, o Espírito Santo, acordava você 2h59 da manhã. Quem já passou por isso? Podia estar chovendo, podia estar calor, podia estar frio, podia ser o melhor pregador ou alguém irrelevante que estava lá na igreja. Quarta-feira estamos numa campanha tão maravilhosa, paz de joelho, família de pé. Pouquíssimas pessoas da igreja vêm. Glória a Deus, vem um número bom de pessoas, glória a Deus, mas daqui da igreja mesmo poucos vêm, porque não tem mais aquele mover. Olha o que fala. Passa pro próximo. Aqui não, movido pelo Espírito foi aonde? Foi aonde? Por que não tem prazer em ver o templo mais? Os jovens não vêm no after. Eu me lembro quando eu converti em 2007. Um dia eu fui pro sábado, movido pelo Espírito. Eu fui para a igreja, tinha um casamento, eu estava de tênis, de bermuda. Mas eu fui pro templo, porque eu tinha prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do... Não tem mais alegria no Espírito em vir para a casa do Senhor. Eu fui do sábado à noite, eu fui para o templo e tinha um casamento, eu fui de tênis, mas eu queria estar na igreja. Movido pelo Espírito foi ao templo. Quem já passou por aí, gente? Fala por alguma coisa aí. Se tivesse culto de oração de mulher, segunda estava lá, tarde da bênção estava lá, quinta-feira estava lá, sexta-feira estava lá, domingo estava lá. Meu Deus, quem já viveu isso aí? Só quem viveu isso, pelo amor de Deus. Hoje uma luta para trazer a pessoa quarta-feira no culto. Sexta-feira, 6 horas da manhã, na oração das mulheres. Meu Deus do céu. Meu Deus. Jesus amado. Mas vamos correr, que não era tempo. Quando os pais trouxeram o menino de Jesus para completar o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços. Ele pegou Jesus. Ele pegou Jesus nos braços. Se fosse, ele pegou Jesus e apresentou Jesus. Mas o que mais chama atenção não é isso. Olha que a oração que ele fez no versículo 29. Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Se fosse eu, faz um cartaz, eu apresentei Jesus, coloca na internet, o pastor de Montes Claros que apresentou Jesus. Abra a agenda. Mas ele não. Ele viu Cristo e falou: agora posso morrer. Alguém entendeu? Falou, alguém entendeu? Quando você vê Cristo, você fala: está tudo bem, agora você já morreu. O viver é Cristo, morrer é lucro. Eu apresentei o Cristo, agora pode despedir o teu servo em paz. Ou seja, a minha missão foi cumprida. Eu alcancei aquilo que o Senhor me prometeu. É por isso que eu falo: não tem nem um pingo de medo de morrer. Eu só fico com dó de minha mãe, meus pais, minha esposa e minha filha, e alguns que gostam da gente. Nem pingo de medo. Se eu morrer hoje, estou no lucro. Estou no lucro. Eu estou na glória. Eu estou salvo. Não sou perfeito, mas eu tenho meu nome escrito no livro da vida.
Ele viu a salvação. E quando você vê a salvação, as coisas do mundo perdem o valor. Para de dar valor nas coisas que não tem valor, pelo amor de Deus. Você tem dado valor muito nas coisas que não tem valor, e as coisas que de fato tem valor, tem perdido valor na tua vida. Tem alguém me entendendo? Fala alguma coisa. Às vezes nós estamos dando tanto valor nas coisas que não tem valor, e a vida é muito passageira. A vida é como uma flor que nasce, desabrocha, floresce e morre. Passa ligeiro, passa rápido, passa voando. E você tem dado tanto valor nas coisas que não tem valor. Ei, começa a dar valor naquilo que de fato tem valor na tua vida. Ele fala: eu vi o Cristo, agora eu posso. Meu Deus, se tivesse alguém que falasse: agora que eu conheci o Cristo, agora isso aqui perdeu o valor. Perdeu o valor. Perdeu o valor. Os títulos que eu tenho, perdeu o valor. A casa que eu tenho, perdeu o valor. O valor é conhecer Ele cada dia mais e se envolver com Ele. Meu Deus, cada dia mais conhecer Ele mais, se envolver com Ele. Meu Deus do céu, tem alguém me entendendo? Tem alguém me entendendo? É por isso que o salmista Davi, antes de ver o Cristo vir, ele fala no Salmo 51, versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação. Dentro de cada homem e cada mulher tem um vazio existencial tão grande que o iPhone não preenche, que o título não preenche, que os diplomas não preenchem, que as viagens internacionais não preenchem, que os resorts não preenchem, que a independência financeira não preenche, que o empreendedorismo não preenche, que o casamento não preenche. Tem alguém me entendendo? Tem alguém acreditando nisso aí? Que o cônjuge não preenche. Dentro do homem, da mulher, tem um vazio tão grande, que é o desejo, é o anseio da salvação. Existe algo muito maior, que só cabe é Cristo, do tamanho de Cristo. Existe um vazio existencial dentro de nós, que só Cristo pode preencher. E é por isso que tem tanta gente perdida, tanta gente desiludida, e tem tanta gente com droga, tanta gente fazendo coisa errada, tanta gente tomando tanto remédio lá fora, tanta coisa, sabe, uma vida totalmente desregrada, louca. Porque perderam isso aí, perderam a presença de Deus. E só Cristo em nós, Cristo, a presença de Deus em nós pode mudar, pode preencher. É por isso que eu vejo pessoas que às vezes, aparentemente, humanamente não tem nada, mas tem tudo. Tem Cristo. Aparentemente não tem um carro bom na garagem, mas tem Cristo na vida dela, e Cristo ainda é suficiente. Talvez mora numa tapera, numa casa simples, na pior casa da rua, mas tem Cristo na vida dela, na família dela, e Ele é suficiente ainda. Tem alguém me entendendo? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. É por isso que Davi fala: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Davi está prestes, pecou, Davi errou e perdeu algo que ele não poderia perder, que era a alegria da salvação. Ele não está orando: Senhor, não retira o cetro, não retira o trono, não retira os súditos, não retira o ouro, não retire nada, não retire a tua presença, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Devolve de novo a alegria da salvação, que o Senhor possa restituir na tua vida a alegria da salvação, a alegria de ter seu nome escrito no livro da vida, a alegria de ter aquilo que o mundo não tem. Tem alguém comigo? Fala alguma coisa. A alegria que o mundo não pode oferecer. Vai na balada, e está chegando a época delas agora, está chegando, meio do ano em Montes Claros, terrível. Vai lá, você vai cheio de expectativa e volta vazio, volta destruído, acabado. Vai lá cheio, compra roupa nova, bota nova, sandália nova, e vai lá no show, no melhor show que você intitula aí. Vai lá, você vai todo cheio de expectativa, corta o cabelo, se produz, maquia, vai toda, não sei o que, vai ser cheia de expectativa, volta arrebentada no outro dia, frustrada. Agora entra por aquelas portas arrebentado e sai daqui renovado, curado, restaurado, cheio. Tem alguém comigo? Falar alguma coisa? Por que isso, pastor Juninho? Porque existe um Espírito sobre a tua vida. E quem tem o Espírito sobre a vida não precisa se embriagar, não precisa ir em festa mundana. Tem alguém que compartilha desse pensamento e fala alguma coisa? Quem tem o Espírito sobre a tua vida se contenta com Ele. Ele é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos, é Ele, é Cristo em nós. Movido pelo Espírito. E Ele falou: despede o teu servo. A hora foi embora. Despede o teu servo, porque eu vi, ó soberano, como prometestes, agora podes pedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua
salvação. Se assina comigo. Jerusalém, cidade geralmente lotada. Maria e José chegando com Jesus. A igreja lotada. Algumas pessoas nem perceberam que Jesus estava entrando. Mas Simeão percebeu aquilo que poucos não perceberam. É igualzinho aqui. Cristo está aqui. E tem pessoas ainda que nem perceberam. Existe muito mais, gente. Pelo amor de Deus, sacode alguém da tua casa. Existe muito mais, existe muito. Cristo está aqui, pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Acorda, Cristo está aqui. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer tocar em você de uma forma diferente. Ele quer marcar você, Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer que você seja cheio. Para com essa vidinha mediana, mais ou menos. Domingo na igreja, segunda no mundo. Ei, o Cristo que está aqui quer transformar a tua segunda, a tua terça. Quer se manifestar na tua quarta. Quer se manifestar na tua quinta, na tua casa, na tua família, no teu emprego. Ei, Cristo em nós. É a presença dEle, o Espírito quer te mover. Quer te mover nas suas decisões da segunda. Quer te mover no teu casamento. Quer mover lá na tua casa. Mas não adianta ter Ele aqui, e se você não carregar Ele, ei, nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, e Ele quer fazer morada em tua vida, e quer transformar a tua segunda, a tua terça. Para de ser um crente de domingo em domingo, pelo amor de Deus, viva mais profundamente, intensamente nele. Ei, faça como Simeão, que esperava ansiosamente, tinha uma expectativa na revelação do Cristo. Existe uma expectativa sobre nós. Jesus está voltando, Ele vai voltar. Tudo o que Ele prometeu aconteceu. Tudo o que disse que ia acontecer, aconteceu e vai acontecer. Eu preciso finalizar cada horário. Assim como foi no dia de Noé. Casavam, se davam em casamentos, comiam, faziam banquetes, festas, e todo mundo zombava de Noé. Esse velho está louco. Olha quantos anos está construindo essa arca. Para que uma arca desse tamanho? Um projeto desse tamanho, sendo que nunca choveu? Para que isso? Eu tenho certeza que alguém da sua família, alguém da tua rua zomba de você. Esse povo está doido. Que igreja? Eu vou curtir minha vida até a trombeta soar, até Jesus voltar, até Cristo bradar, até. Aí eles vão entrar para casa. Cadê aquele povo barulhento? Cadê os irmãos? Cadê o pastor Juninho? Cadê as irmãs da intercessão? Cadê os voluntários dessa casa? Cadê o ministério? Eu queria tanto ouvir um louvor. Se não ficar alguns aí fazer o louvor, né? Que eu não vou ficar não, em nome de Jesus. Alguém vai ficar? Está amarrado, né? Os obreiros vão ficar aí alguns aí para poder servir eles. Eu vou fazer uma procuração para quem quiser ficar, passando a igreja por o seu nome. Se alguém quiser, já faz a procuração e deixa tudo pronto. Quando eu for, você já fica aí, assume, prega aí para os... Misericórdia. Alguém quer? Quer, William? Quer não? Então prepara agora. Seja cheio agora. Jesus pode voltar daqui a pouco para você, para mim. E se Jesus voltasse hoje para você e para mim, como que estaria a nossa vida? A gente está levando de uma forma muito relaxada aquilo que é muito sério. O mais importante da vida não é conquistar. Você vai conquistar? Pode conquistar. Você quer lutar para conquistar, viajar? Viaja. Luta, esforça. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens, para aquele que esforça. Mas não perca seus olhos no céu. Os nossos pés estão aqui, mas nossos olhos estão lá. Tem alguém comigo aí? Fala alguma coisa, gente. Os nossos pés estão aqui. Alguém virou para mim e falou: pastor, mas como que você planeja a sua vida sabendo que Jesus pode voltar de forma eminente? Eu me preparo como se ele fosse voltar daqui a 1 minuto, mas eu planejo como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Alguém entendeu? Se ele voltar daqui a 1 minuto, está tudo bem. E se ele voltar daqui a 100 anos? Vou tocar a minha vida com os meus projetos, com minha família, tudo bonitinho. Se o Senhor permitir, para a glória do Senhor. Eu vou parar a minha vida. Então Jesus está voltando, pastor, não vou fazer faculdade. Aí é com você. Toca a sua vida
Mas não perca seus olhos da salvação, do céu. Precisa acabar agora de fato. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda. Mas Jesus é o amor. Mas Jesus não, Jesus não sei o quê. Nós estamos na época da graça, do amor. Vai ter queda. A porta vai fechar. Ah, não é de qualquer jeito. Mas não é para a época da graça, tudo é permitido. Não é de graça, mas não foi de graça. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação. Mas largo, espaçoso é o caminho e a porta que conduz à perdição. Diante de ti pôs dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois tu, aquilo que você quer seguir. O que está limpo, limpe-se mais. O que está sujo, suje-se mais. Há uma diferença em quem serve e quem não serve a Deus. Esse menino será posto como queda e elevação de muitos. Muitos naquele dia, mas pastor, mas Jesus, Deus, eu profetizei, eu era obreiro, eu era pastor, eu pregava, eu preguei em várias cidades do norte de Minas. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Pronto. Sem mimimi. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque você não vai ser conhecido pelo dom que Deus te deu, mas pelo fruto do Espírito que está em você. Os frutos da carne são manifestos, e o fruto do Espírito também. Gálatas capítulo 5, versículo 19. É agora. E nós estamos levando de forma muito relaxada. Vai ser posto como queda de muitos e elevação de muitos. Vai ser colocado como contradição. Porque ele não vai vir para passar a mão na sua cabeça e falar: está tudo certinho, continua nessa vidinha aí, pecando, fazendo tudo errado, está tudo bem. Não. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é pecado era pecado, é pecado e vai permanecer sendo pecado. O que é certo vai continuar sendo certo e vai permanecer sendo certo. E será um sinal de contradição em Israel. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Às vezes você pode esconder do seu líder, do seu pai, da sua mãe, mas ele vai ser colocado na situação, na posição que vai revelar aquilo que ninguém consegue ver dentro de você. Pastor, por que você está dando essa palavra hoje? Porque hoje é cedo, Senhor. Eu não posso simplesmente dar uma mensagem de ânimo, de porta aberta. Não, tem que pregar a palavra. E nós temos que lutar pela nossa salvação. Você não pode perder a salvação. Quando aquela mulher pecadora encontrou com Jesus, ele falou assim: a tua fé te salvou. Vai, não peques. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele fala: chegou salvação a essa casa. Quando Pedro ou Paulo, agora falhou, está lá em Atos dos Apóstolos, ele ora, ele fala assim: crê no Senhor Jesus que tu e tua casa será. Porque o propósito do Senhor é salvação. Salvação. Ele quer salvar você, tua família e tua casa. E você não pode ficar de fora desse plano de salvação que o Senhor tem para você. Ninguém vai ser condenado pelos pecados. As pessoas serão condenadas por rejeitar a salvação, por rejeitar a graça, por rejeitar Cristo, por rejeitar o perdão. Pastor, prova isso, sabe? Provo. O ladrão estava nos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação. Ele fala: lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus vira para ele e fala assim: hoje mesmo. Por que o outro do outro lado não foi salvo? Porque rejeitou. Por que muitas pessoas serão? Porque rejeitou a salvação. E eu que não quero ficar de fora. Tem alguém que quer ir? Pelo amor de Deus, eu não quero. Então cuide da sua salvação. E a oração que eu faço essa noite é: devolve-me, Senhor, a alegria
de conquistar a casa nova, não. Devolve-me, Senhor, a alegria de passar no concurso público, não. Devolve-me, Senhor, a alegria de ter a conta bancária cheia, não. Devolve-me a alegria de meu time ser campeão brasileiro da Libertadores, não. Devolve-me a alegria da salvação, a alegria da salvação. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. Tem alguém comigo falar alguma coisa? É isso que nos mantém viva, é isso que mantém as nossas esperanças, é isso que mantém os nossos olhos firmes nele. Meu Deus do céu, eu tenho que finalizar, e vou finalizar de fato agora, meu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. É isso. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Antes de ceiar, vamos ceiar primeiro, depois a gente apresenta os novos membros, tá? Pega na ceia a sua mão. Você que não pegou a ceia ainda, volta no 51, Salmo 51, versículo 12. Deixa aí, por favor. Você que não pegou sua ceia ainda, levanta sua mão, dá um sinalzinho que alguém vai te servir. Alguém vai entregar para você. Charles Spurgeon disse assim, ó: enquanto Cristo não for tudo para você, Ele não será nada para você. John Newton, peguei não, por favor. Sou um grande pecador, mas Cristo é um grande salvador. Obrigado. Martim Lutero: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha. John Wesley disse: nada além da fé pode salvar, e nenhuma fé pode salvar sem produzir santidade. Tozer disse: a cruz não apenas salva o homem, ela o transforma. Billy Graham disse: Deus provou seu amor na cruz. Quando Cristo morreu, Deus disse ao mundo: eu amo você. Agostinho de Hipona: nosso coração permanece inquieto até descansar em Deus. Davi disse: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Tem que ter um sustento de Deus nos céus. Não adianta. Se você tirar os olhos do céu, a gente surta. Matuca, a gente pira. Lucas, a gente enlouquece, cara. O mundo corporativo lá fora está cada vez mais pior, batendo. É o céu que sustenta a gente, é o céu. A alegria de salvação é isso que dá sentido na vida. As pessoas ganham o mundo todo. Aí, pergunta para mim, e aí? Não tem alegria, não tem contentamento, não tem prazer. Tem uma casa maravilhosa, um carro, sabe, fantástico, tem tudo, mas não tem prazer na vida, não tem alegria. Porque coisas não podem substituir a presença dele em nós. Só ele pode sustentar um homem, uma mulher, uma família e uma casa. Tem alguém sem pegar a ceia?